para nós dar início, né? Abençoando os irmãos, em nome do Senhor Jesus, abençoando os amigos, as irmãs que também vão nos acompanhar nessa noite junto, que esta palavra poderosa, né? Maravilhosa, soberano Deus, eterno Pai. Essa noite se unimos aqui nessa casa de oração, diante da Tua palavra, pois ela é inspirada divinamente para nos instruir maravilhosamente a nossa vida, nos conduzindo pelos caminhos da verdade. E que a Tua palavra hoje abra nosso entendimento e dê esta maravilhosa interpretação, para que o nosso espírito ele venha ficar mais avivado e ligado em Cristo Jesus. Abençoa cada irmão que aqui se encontra, os que estão assistindo também por meio das redes sociais. Sejam abençoados toda a família, todas as crianças, todos os casais, que onde entrar esta palavra nos corações, a paz reine. Assim o Espírito Santo dê esta paz maravilhosa a todos os ouvintes que vão ouvir nessa noite esta palavra, em nome de Jesus. Abençoa nosso alimento, nosso vestir, nosso passar. Abençoa, Pai, nosso salário. Abençoa tudo que o Senhor assim tem nos estado multiplicando para a nossa vida. E assim vai diante de Ti a palavra, vai diante de Ti a glória e a honra. Tudo nesta noite seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, possa sentar, amados irmãos, e nós nessa noite meditaremos na palavra. É uma palavra maravilhosa. Eu li essa mensagem, foi uma mensagem trazida aqui no livro de Mateus, no capítulo 9, 18. Há um tema nessa passagem: Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte. Então, só o tema já nos faz feliz. Só o tema já deixa a nossa mente alegre. Por quê, irmão? Porque se nós vivemos a um Deus que tem poder glorioso sobre a morte, nós sabemos que nós somos resgatados da morte para a vida. É motivo de muita alegria. E hoje, meditando sobre um parceiro também, assim, pessoas que moram conosco aqui há muitos anos, e um deles hoje já tem, não é pela idade, e muitas vezes as pessoas passam, mas a enfermidade ela é um veículo que leva muitas vidas ao cemitério, né, ao sepulcro, né, é a enfermidade. E mesmo que não seja cristão, mas a gente conhece, e a gente fica ali pensando, mas eu me alegro porque essa região tem sido anunciado o Evangelho a muitas pessoas, não é por força e nem por violência, mas é de livre e espontânea vontade, né? Então, o seu Fernando que mora aí, hoje ele passou ontem, partiu do terror de hoje, e a gente fica assim bem triste, até porque vê uma vida, né? Partindo, ele não tem conhecimento para onde irá. E a sua esposa, a pessoa que eu tive que com ela também, ela teve da Simone, ela até veio, chorou, né, lamentou, mas poucos dias o filho dela partiu, agora foi o esposo. E a gente não tem essa comunhão com a morte, né, irmão? Pode ser cristão, pode não ser, a morte é uma só, né? Ela leva. A diferença é só no conhecimento. A gente tem um apego à pessoa, a gente conhece a pessoa,
E a morte é um mistério, tá? Ela é chamada de sono, é o sono da morte. Mas eu orei sempre por essa família e continuo orando pelos que estão vivos, né? Para Deus ter misericórdia, para Deus trabalhar nessa vida, mas para nós que somos cristãos, que professamos o nome de Cristo, aqui tem um tema maravilhoso, né? Que é Jesus tem poder sobre a morte. Isso quer dizer espiritualmente que você não vai ficar na morte, que você não vai ser uma pessoa que vai ficar dormindo na morte. Por quê, irmão? Porque Jesus, ele é vida. E quando os irmãos partirem, o Senhor Jesus recebe e ali ele dá um corpo a cada um de nós, corpo incorruptível, aonde nós passamos a viver. Por isso, nós meditaremos aqui nesta palavra, que é uma palavra que nos dá uma alegria, nos dá uma força, porque quando nós falamos que Jesus ressuscita, aí, irmão, nós vamos ver testemunho na Bíblia, né? O testemunho dizendo que Jesus ressuscitou. O testemunho mostrando que o nosso mestre realizou esse poder. E ele é o de ontem, de hoje e o de eternamente. Então, o que eu quero trazer nessa mensagem? Eu quero trazer um despertamento para a vida de todos nós, para que a alegria chegue mais no nosso coração, que a fé, ela cresça no nosso coração, porque, irmão, não é só servir, não é só servir ao Senhor, vir para a igreja, que Deus vai se agradar. Deus se agrada quando você tem uma fé genuína, quando você tem uma fé perfeita no Senhor, porque esta fé te leva ao reino do céu. Então, irmão, a história contada por Mateus está aqui no versículo 18 do capítulo 9, porque ele vai contar assim, ó: enquanto ele estava falando, um dos dirigentes de uma sinagoga aproximou-se e, ajoelhando diante dele, ele rogou: a minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Então nós estamos diante de uma palavra que ela aponta para um dirigente. Esse dirigente, ele não era seguidor de Cristo, ele seguia a lei, ele andava pela lei. E muitos hoje estão na igualdade ali, igual ao próprio dirigente. O que nós trazemos para nós entender nessa mensagem? Olhe bem que a mensagem está dizendo que ele era um crente, que ele era um dirigente, ele era o ensinador da palavra de Deus, ele era um homem que tinha, tá, irmão, o costume de ensinar, ou seja, falar do poder de Deus, falar da glória de Deus, falar das Escrituras, do Velho Testamento. Ele fazia o que nós faz aqui, ensinando que a Bíblia tem. Mas uma coisa ainda não tinha sido despertada do dirigente. Era a fé do conhecimento que Cristo era o Filho de Deus. Porque ele falava de Deus, mas Deus estava diante dele, encarnado no seu Filho, e ele não tinha essa visão. Ele era um homem que testemunhou o milagre. Ele era um homem que viu libertação e transformação.
Mas olha o que acontecia com esse homem, ele não aceitava Jesus. Ele não tinha Jesus como o Santo de Deus. Olha que problema, irmão, nessa mente. Olha que falta de fé nesse cidadão que ensinava a palavra de Deus e deu diante dele e ele não acreditava. Aí no caso, o que o irmão quer falar para nós hoje? Tem gente também assim, irmão. Ele serve a Deus, está diante de Deus, mas não vê Deus. Ele está diante de Deus, serve a Deus, mas ele não tem uma fé para resolver o problema. Ah, irmão, e tinha diferença? Ou é a mesma coisa de hoje? É a mesma coisa, porque nós somos humanos. Ele era humano. Ele entrava com esse Velho Testamento e nós temos o Velho Testamento. O Velho Testamento falava de quem? De Jesus. O Velho Testamento apontava para quem? Para Jesus. Aí nós temos o Novo Testamento que aponta para Jesus. O Velho Testamento aponta para Jesus. Por quê, irmão? Porque antes do Novo Testamento já tinha milagre. Antes do Novo Testamento já tinha ressurreição. Nós vemos que, aleluia, os profetas tinham o poder de ressuscitar, tinham o poder de orar e chover, tinham o poder de fazer que o cego também pudesse chegar, depende da condição, da hora que fosse o agir de Deus. Porque Deus, aleluia, Ele levantou os profetas para mostrar o poder da sua palavra, a sua presença, a sua santidade. Mas a ceguidão sempre está no homem, por falta de humildade, por falta de sinceridade. Quem era que ia se levantar contra um dirigente de uma igreja? Logo em Israel. Quem era maluco para ir diante do sacerdote, para ir diante de um pastor? Porque eles eram pastor, ele era o presidente ali da sinagoga. Quem poderia? Aí o que eu quero trazer aqui, irmão, para nós saber. Jesus não foi criticar ele. Jesus também não foi dizer, olha, tu vai para o inferno porque tu não acredita em mim. Jesus não disse isso. Porque Jesus vai até o fim lutando por você. O Senhor vai em todas as oportunidades, em todos os locais, em todos os momentos, todos os tempos, lutando por você, lutando por nós, para nós abrir a nossa mente. Muitas vezes, aquele homem assistia a Jesus fazendo milagres. Um certo tempo, ele viu Jesus curando um aleijado, dando vida e perdoando o pecado. Aí sabe o que ia acontecendo, irmão? Ele ia acumulando na mente. Acumulando o quê? Os testemunhos que ele via que Jesus fazia. Aí nós vamos entender que ele guardava no coração dele os milagres. Mas quem foi que fez, para os irmãos entenderem, quem foi que fez aquele homem se ajoelhar? Quem foi que fez ele pedir perdão? Quem foi que fez ele ir a Jesus se ajoelhar? Porque Jesus já tinha chamado, tinha pregado, tinha falado, os apóstolos pregaram, falavam, e aquele nem tio, né? Mas teve um que foi à casa dele para falar com ele e dizer, hoje tu vai pedir perdão, hoje tu vai se ajoelhar. Quem foi? A morte. A morte foi lá na filha dele. A morte chegou lá na filha dele. Selou ela ali. E o amor do pai
o amor de mãe é mais forte, muito forte. Mesmo que esse homem não tivesse relações diariamente com a esposa, mesmo que esse dirigente traísse a esposa, traísse um amigo, traindo a Deus, mesmo assim nessa condição, Jesus vai na casa do traidor, Jesus vai na casa do pecador, Jesus vai na casa de um homem que não aceita ele como filho de Deus. Aí nós vemos aqui a palavra de Deus testemunhando. Porque, irmão, nós podemos entender que foi forte a pregação de Jesus. Foi forte os milagres. E aquele centurião, aquele homem não dobrava-se diante de Jesus. Mas aqui na palavra diz assim, eles estavam falando, aí veio o dirigente da sinagoga, aproximou de Jesus e ajoelhou. Agora, nós vimos esse ajoelhamento, mas nós vamos entender quem foi que fez ele se ajoelhar. Aí a palavra vai dizer aqui, ó, diante dele, o robô dizendo, minha filha morreu. Aí então, irmão, a morte, ela entrou na casa do dirigente, não foi para destruir. A morte entrou para falar com o dirigente da congregação, para falar com o crente que não tinha visão do mestre, porque ele trabalhava para Deus, Deus estava ali, ele não entendia, não sabia, agora ele ia ver Deus. Por onde? Pelo poder, igualmente Jesus tinha para tirar a morte de cima da filha dele. Aí ia exatamente ficar ajoelhado. Aí eu olho assim e digo aqui, será que nós precisamos disso, irmão? Não é melhor nós acreditar logo que Jesus é o Filho de Deus, que nós acreditamos logo que Ele é o Senhor? Mas aqui está dando uma explicação, por quê? Porque Ele era da lei, Jesus da graça. Ele pregava a lei, Jesus pregava a graça. Então, o que nós podemos dizer? Por que Jesus era mais fácil de falar com nós? Porque Jesus, ele deu toda a demonstração, mas as consequências da hora foi a angústia dele perder a filha, foi a angústia dele saber que estava longe da filha, foi o momento de ver a culpa dele não obedecer a Deus, ao qual ele disse que recebia, mas era separado da mulher, traía, e a filha dele, ele não tinha aquele recolchego, ele não estava ali dando cuidado, ele estava ali dando os carinhos, aquela forma de pai, não estava. Aí a consciência dele se juntou tudo, aí ele disse, eu preciso que ela viva, para me pedir perdão, para me entender, mas por onde é que eu vou? Aleluia, buscar essa menina lá da morte. Aí ele disse, aquele homem, Jesus, salva, cura, mas faz tudo. Então ele correu, foi lá, irmão. Aí Jesus estava atento de tudo, lá veio ele. Ele não ouviu a voz, mas ouviu a dor. Ah, irmão. Aí Jesus estava ali, aí ele chegou, se ajoelhou e disse, mestre, chamou ele de mestre, mestre, eu me ensina. Mestre, a minha filha morreu. Vai lá, põe a tua mão. Por que ele mandou Jesus, pediu Jesus para botar a mão? Porque ele sabia que a mão de Jesus entrava, o milagre acontecia. Ele sabia que Jesus colocava a mão, Jesus falava, perdoava, e a pessoa era exatamente curada. Aleluia. Aí naquele momento, eu vendo aqui a palavra, ele chorando, o coração de pai. Porque ele entende o que é o coração de pai, o irmão entende o que é o coração de pai, a irmã entende o que é o coração de pai e o coração de mãe. É um coração, né, irmão, que mesmo estando errado, ele derrama lágrimas, mesmo estando errado, ele vai em cima para defender, mesmo estando errado, ele vai tentar dar vida para conquistar, para tirar, porque dentro de nós, aleluia, tem uma ordem de Deus que Deus colocou. Você é pai e é responsável por filho. Aí Jesus estava ali,
amando o Pai, fazendo a vontade do Pai, aí, irmão, nós podemos ver que ele, como era o dirigente, ele não orou não ali, diretamente a Deus. Ele se levantou da posição dele e se humilhou diante daquele que tinha o poder da morte. Agora ele acredita. Aleluia. E eu quero dizer, irmão, que Deus muitas vezes toca aquilo que nós amamos profundamente no nosso coração. Para quê? Para quebrar o orgulho, para tirar o empecilho, para tirar a barreira que está entre você e Deus. Deus, ele sabe limpar, sabe derrubar as barreiras, Deus sabe quebrantar o coração, Deus sabe falar com o homem no silêncio, ele fala comigo, ele fala no silêncio ali, quando você estiver, ele sabe como conquistar o teu coração, ele sabe te resgatar, ele sabe, aleluia, onde é o teu ponto fraco. E o ponto fraco do sacerdote, do dirigente da mulher, irmão, era na filha. E se nós vamos ver a história, irmão, ele não vivia com ela, ele não vivia com a esposa, mas ele pregava a palavra de Deus. Ainda para nós perceber assim, irmão, nós não temos que conhecer a vida do nosso dirigente, não é verdade? Porque se nós temos que conhecer a vida do nosso dirigente, é porque eu vou depositar minha fé na palavra que ele traz. As pessoas depositavam a fé, porque esse mesmo dirigente aqui, irmão, ele deu a oportunidade para Jesus pregar. Esse mesmo dirigente, Simão, ele deu a oportunidade para Isaías, aleluia, para Jesus pregar, e Jesus pregou, sabe qual foi o capítulo de Isaías? 61. E esse mesmo dirigente, ele se levantou contra Jesus e a igreja dele expulsou Jesus. E agora esse mesmo dirigente estava pedindo ao Senhor que curasse, que desse a ele alegria, desse a ele a oportunidade dele exatamente se reconciliar com a esposa, se reconciliar com a filha. Aí nós olhamos como é lindo trabalhar de Deus. Aí observando, hoje talvez não aconteça a volta do filho ou da filha, mas a pessoa se reconcilia, ela vai se reconciliar. Mas só que o dirigente ele foi agraciado, porque Jesus levantou a menina e entregou a ele. E hoje, será que ele vai também tocar naquela área e trazer aquela área, entregar em nossas mãos, ou vai deixar nós somente consolados de uma forma, aleluia? Aos irmãos estão entendendo como que é a mensagem. Ajoelhar significa humilhar, ajoelhar significa que o cara não conseguiu ficar em pé, ajoelhar significa reverenciar. Foi nesse momento que ele deixou a religião dele, foi nesse momento que ele deixou o altar dele, nesse momento que ele deixou a sinagoga. Para ele não tinha mais ali na sinagoga dele, não tinha mais ali a referência de um poder grandioso, porque o poder que ele estava vendo agora estava em Jesus. Aí ele disse para Jesus: a minha filha acaba de morrer. É um mistério da morte que nós não sabemos. A palavra morrer, quando chega em alguém, aí está aquele silêncio que todo se ouve. Fulano morreu, aí todo mundo fica silencioso. Eu gostava, eu conhecia, eu sabia, mas como é que vai me dar explicação? A morte não vai voltar para explicar. A morte é um silêncio que leva. A morte é uma ciência que leva. E nós ficamos para trás. Quando não é com nós, ela leva a pessoa, e os que ficam em meditação.
fica em coração quebrantado, fica em momento querendo ver uma porta, uma saída e não encontra. Mas ele olhou e viu a saída. Onde é que está a saída? A saída está em Jesus. Aí ele disse: Jesus, a minha filha morreu, mas eu sei que tu vai lá e colocando a mão nela, ela ressuscitará. Bem-aventurado é o coração, bem-aventurada é a alma que tem essa visão, que tem esse momento que vê uma porta aberta, a porta da solução. A solução para ele era Jesus. Aí Jesus, ouvindo que ele estava ali desesperado, que ele estava de coração quebrantado, que ele estava se humilhando, aí Jesus disse: tudo bem, eu vou lá. Irmão, mas o bom que nós tiramos de Jesus aqui é que o Senhor não gosta de lançar nada de volta na gente, né? Ah, naquele dia tu me desprezou, naquele dia tu viu fazendo milagre, tu não acreditou. O que é tão lindo nosso mestre é que ele não vai envergonhar e nem vai fazer vergonha a nós na frente de ninguém. Não é verdade? Por quê? Porque naquele momento Jesus botou todos os demônios ali por terra e Jesus olhou para o chefe da sinagoga e disse: vamos. Eita, Jesus, vai bem, vamos. Aí Jesus já foi ali arrumando aquela turminha ali, os seus discípulos, porque não tinha muita gente não, tá, irmão? Para o Senhor fazer milagre, abasta ele o doente, abasta ele o necessitado, abasta ele aquele que pede. Para um milagre acontecer, aleluia, basta aquela pessoa colocar sua fé em ação, chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, eu clamo, peço a ti esse milagre. Foi o que ele fez, de joelho. Tu acha que diante do povo de Israel, irmão, um cara que era dirigente de uma sinagoga, um pastor de alto nome, logo em Israel, e se ajoelhar diante do homem que era considerado como impostor, aí não era mole não, viu? É a necessidade, irmão, que faz o orgulho exatamente cair. É a necessidade, é a morte, é a doença, tá? Porque os irmãos veem quando uma enfermidade chega numa pessoa rica, que ela começa a cair o cabelo, que ela começa as pernas esmorecer, ela tem um monte de dinheiro no banco, um monte de carro bonito, mas quem vai sustentar ele ali ainda é uma cama. A cama vai ficar ali, com as mãos ali aparando, aquela pessoa começa a se quebrantar. Olha para o médico, começa a chorar. Olha para a mulher, ou a mulher vice-versa, começa a chorar. Olha para os filhos, começa a chorar. Olha para as coisas ali ao redor da sua casa, começa a chorar. Aí o irmão, aleluia, vai ver que a necessidade, a enfermidade é um veículo, né? Vamos ver um carro de Uber que leva aquela pessoa doente até Cristo. E ele estava doente, coração magoado, triste. Aí na hora que disseram: Simão, a tua filha morreu. Aí ele caiu, a terra se acabou para ele, o chão. Aí ele se lembrou de Jesus. Agora ele se lembrou de Jesus. Aí ele foi imediatamente, irmão, diante de Jesus. Aí o Senhor Jesus sai logo um alegria no coração dele: te acalma, que nós vamos lá. Aí os irmãos viram um bocado de coração chorando diante de Lázaro, não é verdade? E Jesus estava numa cidade e o mensageiro foi lá. Aí ele disse assim: mestre, o teu melhor amigo morreu. Jesus disse: tem problema não, ele dorme. Aí o discípulo: se ele dorme, está descansando. Aí Jesus disse: ele dorme o sono da morte, mas eu irei lá e descansarei, despertarei ele. Quer dizer, não, Deus não está preocupado com quem morre não, irmão.
Deus não está preocupado. A preocupação até que tem, que nós vemos no coração de Deus, é o homem perder a vida, salvação. Mas morrer, isso não quer dizer que ele vai perder a salvação, porque se ele morrer em Cristo, ele é salvo. Então a preocupação que Deus mandou Jesus para cá foi para resgatar o homem da morte, da condenação eterna. Essa é a forma de preocupação. Então Jesus, ele passou mais 2 dias, irmão. 2 dias lá. E o homem em casa morto, fizeram o funébre, porque aqui também estavam fazendo funébre. Como é que Israel fazia o funébre? Eles cantavam música lá, eles tocavam harpa, eles faziam ali aquela dança da morte, aquele momento da dança do desespero. Eles gritavam, eles choravam, eles gemiam, eles ali apresentavam uma coisa a outra. Naquele momento estavam eles tocando as flautas, e aquele é um momento de tristeza, porque tem o louvor da tristeza, né, irmão? Tem o canto da tristeza. Tem um momento que você vai cantar, é no funébre, lá onde tem aquele hino da despedida. Não tem? Aí no cantozinho da despedida, aí ele estava lá, exatamente cantando o hino da despedida. Aleluia. Então Jesus levantou e seguiu com ele e os seus discípulos. Onde Jesus estava, irmão, tinha 12 com ele lá, e os discípulos dele. Não era tanto, porque Jesus, ele ia fazer um milagre, ia acontecer, ele afastava uma turma lá, ele deixava pouquinha gente. Quer dizer, Jesus não queria aplauso, não queria que alguém naquele momento levantasse, aplaudindo e fazendo aquele sistema de elogio, não. O Senhor Jesus, ele orou no meio de muitas pessoas. Ele orou, quando ia o milagre acontecer, de Lázaro, ele orou. Nessa aqui também ele orou, e agradecendo ao Pai, mas Jesus sempre se afastava para orar. A diferença que hoje, para nós dizer que nós temos Deus, temos de estar orando, gritando no meio de muita multidão olhando, esse é o homem de Deus, a mulher de Deus. Não, Jesus, ele é aquele exatamente que manda nós se ocultar, para nós trabalhar com o coração, para nós trabalhar com sinceridade. A glória não fique para nós, a glória é para Deus. Nós temos que dar glória, porque naquele momento, muita gente que está ali com a mente cruzando, né, o cruzamento de pensamento, aí aquele homem faz uma aproveitação. Jesus chamou o que, irmão? Oração de tolo, né, irmão? Oração de tolo. Bate palma, grita para todo mundo ouvir. Ele chamou de hipócrita. Hipócrita, não faça isso. Os ímpios fazem, o mundo faz. Agora te oculta. Aí nós vemos aqui que Jesus já passou a alegria. Para quem? O coração daquele homem perdeu a filha, porque a solução estava ali diante dele. Aí ele saiu na caminhada, que Jesus ele vai passando, milagre vai ficando na vida das pessoas. Aí aqui dentro dessa passagem, de repente uma mulher que tinha 12 anos, a mulher que tinha muita idade, distância, longínqua, de enfermidade. Lá e vem chamar até a Uve que leva Jesus, né, irmão? É, Gilberto? O Uve que leva Jesus. A mulher vinha com a enfermidade grande. Aí quem vinha trazendo ela? É Jesus, a enfermidade. Quem vinha trazendo o homem? A morte. Aí eles são meio de levar a pessoa para Jesus, irmão. Porque o coração fica triste, a pessoa perde o chão, a pessoa fica desanimada, a pessoa quer, naquele momento, uma solução. Aí Jesus ia para ressuscitar aquela jovem. Aí de repente, uma mulher se manifesta, cheia ali também da sua fé. Ela encontra Jesus, ela toca em Jesus. Naquele momento, saiu o poder, a virtude, e Jesus parou para completar exatamente
elas pensam, porque, aleluia, todo momento do milagre, no fim tem uma bênção dada, que é a bênção exatamente que o ancião, ou o sacerdote, ou o líder vai dar. Que nós vamos entender. Aleluia. Então, de repente, lá veio outra alma se arrastando, lá veio outra mulher chorando. E Jesus, ele é um poço de virtude, é um poço de restauração, é um poço de amor. Aquela mulher chega e ela só encostou em Jesus, aí ela já ficou sarada. Aí Jesus para, porque é o momento de Jesus parar. Sabe para quê, irmão? E ele parou, poderia ter ido, mas é porque ele queria confirmar a fé daquela mulher. Aí, irmão, você tem que entender que a fé, a tua, Jesus confirma em você. Ele vai e confirma, vai no teu coração e confirma. Tu tem fé, tu recebeu porque teve fé. Então Jesus disse, está vendo por que ela recebeu? Não, Jesus vai lá, porque nós vemos aqui que aquela mulher, ela tinha muitos dias, 38 anos, né, irmão? Já é uma idade vivida muito bem, né? A pessoa passar esse... Jesus não tinha nem nascido ainda, quando ela estava doente, lutando, 38 anos, Jesus só tinha ali 30 anos, olha aí, fazia 8 anos que Jesus só estava para nascer, ela já estava com câncer, já estava com essa doença, exatamente uma doença que esse homem também estava com esse tipo de doença, entendeu, irmão? Então, 8 anos, ela nem sabia que ia nascer para ela a cura, que ia nascer para ela aquela alegria, que ia nascer para ela, porque ela foi para médico, o médico não resolveu, foi para um canto, não resolveu, foi para outro, não resolveu, abriu um porta do dinheiro, não resolveu, e aí um tempo de Deus ali esperando, tem calma que vai chegar, tem calma que vai chegar. E quando passou aí 38 anos, aí ela viu Jesus. Aí quando ela chega no Senhor Jesus, ela disse, eu quero só tocar. A mulher estava tão cansada. E outra, ela tinha uma fé tão profunda, porque ela saiu das cavernas, ela saiu do local aonde fica aqueles leprosos, aquelas pessoas doentes, e foi à cidade para ver Jesus. E o Senhor Jesus ia de encontro com ela, de encontro com aquela jovem que tinha morrido. Aí então no meio do caminho, tá, irmão? No meio do caminho, ela tocou ali, ela disse, eu quero só tocar nas vestes dele. Aí ela tocou nas vestes dele, então Jesus voltou, né? Na hora que ela tocou, Jesus parou e chamou a atenção ali dos apóstolos. O que está acontecendo? Jesus disse, alguém me tocou aqui. Aí os apóstolos que não têm entendimento, nós não temos entendimento em que é que, qual é o ponto de tocar em Jesus, porque eu não sei qual é o ponto de tocar em Jesus. Agora eu sei pela palavra, eu sei porque eu tenho lido a palavra, que aquela mulher tocou com a fé no coração, porque eu creio, irmão, que tocar numa ponta do vestido assim, não sei que puxar, só ia voltar para trás, né? Mas ela só tocou, que a Bíblia diz que ela triscou. Quando ela triscou, ali canalizou aquele poder, aquela fé dela, chupou ali de Jesus, um poder tão maravilhoso que Jesus se alegrou em ver aquele poder dele sair para curar alguém. Aí Jesus fala com ela, ele disse, assim que viu a mulher, olha o que Jesus disse, anima, tem bom ânimo. Essa palavra, ela é muito maravilhosa porque, aleluia, Jesus disse para todos nós, tem bom ânimo, eu venci e vós vencerá. Aí ele disse, mulher, tem ânimo, se anima, se alegra, eu te dou autoridade para viver.
Então, irmão, para nós entender esse versículo, vamos ver aqui o esboço desse versículo, o que Jesus ele queria falar para aquela mulher e falar para nós também. O que ele se agrada de mim, de vocês, o que ele se agrada de você. Vamos ver o esboço do versículo, aleluia, 22, onde Jesus disse para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Desde aquele momento, a mulher ficou sarada, sã, perfeita. Aí o esboço desse versículo diz assim, olha, Jesus se agrada de quê? Jesus se agrada da fé. Olha quem foi que chamou a atenção de Jesus, foi a fé daquela mulher. Olha quem fez Jesus parar para confirmar a salvação dela, da doença, a fé. E essa fé, por onde é que nós adquirimos essa fé? Aí eu vou dizer para os irmãos que Paulo disse em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que Paulo diz lá: a fé vem pelo ouvir a mensagem de Deus. A mulher viu alguém falando, a mulher ouviu os testemunhos, ela criou fé no coração. Quando ela viu Jesus, ela disse: se ele faz tanto milagre, eu quero só tocar nele. Então, irmão, tirando para nós também ouvimos que Jesus tem milagre para nós também, porque a nossa fé, ela faz chegar a paz, a alegria, a renovação, a restauração, abre porta, fecha a porta, faz tudo. Porque Jesus é quem abre, Jesus é quem fecha. Se não presta para você estar lá, Deus não se agrada, aquela porta é fechada, ele abre outra onde ele se agrada e coloca você lá. É assim que Deus faz. A nossa fé está sempre pronta para nos socorrer em qualquer necessidade. Está vendo, irmão? A nossa fé está sempre pronta. Para quê? Para nos socorrer no momento de necessidade. Agora, quero deixar, até porque eu, pensando assim, né, sobre a morte, irmão, Deus livrou a mulher exatamente da dor, salvou ela daquele pecado, daquela malignidade. Mas nós sabemos que todos esses irmãos, eles morreram. Todos esses irmãos não existem mais. Se existisse, ele estava sendo convidado para vir para o Ceará, para vir para o Mexicano pregar, né? Mas nunca vimos ele chamar Paulo, nós nunca vimos ele chamar essa mulher para dar um testemunho. Mas ela foi salva, ela foi curada. O milagre esteve lá, Jesus esteve lá. Mas sabe onde é que essa mulher, sabe onde é que essas pessoas que trilharem um caminho de Cristo, estão no seio de Abraão, estão no paraíso, estão guardadas para aquele momento de uma ordem de Cristo, dizendo: vinde bendito meu Pai, eis o que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Entra no gozo do meu Pai, que é a vida, aleluia, de continuidade na eternidade com Cristo. Aí, irmão, Jesus, antes de chegar para ressuscitar a menina, ele alegrou uma família inteira, alegrou uma mulher, fechou ali a porta do sofrimento, abriu a porta da alegria. A mulher se alegrou, a mulher louvou, a mulher estava ali jubilando na presença de Jesus, e o Senhor Jesus estava ali para ir exatamente executar o momento de mandar a morte sair daquela jovem. Imagina a alegria daquele homem que ia com ele. Olha o milagre que aconteceu, já pensando ele: a minha filha também vai ser ressuscitada, porque aonde Jesus bota a mão,
a morte se retira, a dor se retira, a necessidade faz carreira, as contendas faz carreira, os demônios caem por terra, quando as mãos de Deus levanta, aleluia, e Ele dá direção para aquela filha, para aquela família jubilará na presença do Senhor. Por isso eu me alegro, porque esse homem era pecador, essa mulher era pecadora, a enfermidade que estava nela hoje roda por aí, a morte que estava tragando aquela jovem, hoje também nós vemos tragando muita gente, hoje nós vemos muitas pessoas dizendo, a morte levou, a morte engoliu, a morte tracou, a morte travou, aleluia. Aí nós estamos também vendo, Jesus libertou, Jesus, ele, aleluia, expulsou a morte, porque no momento que ele chega numa vida, a morte não tem mais poder, porque se o corpo foi entregue, mas o Espírito, ele recebe a eternidade, aleluia. Por isso eu me alegro, para nós entender que Jesus, ele renova todo momento da nossa vida, porque onde quem estava chorando, hoje está sorrindo, e tem hoje muitos que, aleluia, estão chorando amanhã, mas Jesus, ele está sempre na nossa vida, e sempre nós estamos jubilando de alegria. Aleluia. Estou imaginando ali a tristeza daquela mãe, a tristeza daquela esposa, porque também passei por essa porta de tristeza, por mãe, por pai, por irmão, por esposa, sempre passei e compreendo bem quando alguém perde alguém. Agora quem nunca passou por essa porta, quando entra, fica surpreendido. Mas a gente já não fica mais surpreendido, porque sabemos que a porta que nós entramos é a porta da salvação em Cristo Jesus. Aleluia. E nós encontraremos nossos antes queridos. Nós vamos ver aqueles que nós amamos, porque o amor, ele não vai ficar, o amor sobe. O amor vai estar lá, o amor está junto, o amor está ali, está na vivência. E nós vamos ter, aleluia, esse amor em comunhão, em união. E nós vamos ver, meus queridos, nós não vamos ficar aqui, Senhor, porque tirou a vida do meu filho, a vida da minha esposa, a vida de ar. Por quê? Porque nós sabemos que Ele guardou no canto melhor. Ele guardou para que exatamente naquele dia nós vamos chegar lá também. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que disse, não turbe o vosso coração, creio em Deus, que também ali na casa de meu Pai há muitas moradas. E essa morada nós buscamos hoje, que é nós se habilitar em Jesus. É nós acreditar em Jesus. É nós viver com sinceridade. Quando Jesus chegou a casa, Jesus já tinha deixado sair um poder maravilhoso de restaurar ali uma mãe, restaurar uma família. Aí ele chega na casa do dirigente. Sabe o que Jesus viu lá, irmão? Os irmãos, interprete. Quando o homem está no mundo, que Jesus chega, ele vai ver exatamente uma pessoa morta. Porque quando não está na presença de Deus, andando com Deus, essa pessoa é chamada de morto ambulante. Então aquele momento estava o desespero na casa do dirigente. E o dirigente, né, irmão, não estava lá participando do funeral, porque quem participar para abrir as portas do testemunho, para levar Jesus, que Jesus ele ia mudar aquele luto, não ia ter mais aquelas flautas que estavam cantando, aquela música de funebre, aquele chororô. Aí ia ter o que, irmão? Ia ter as pessoas aplaudindo, as pessoas cantando, o louvor, e a Bíblia diz que ele ia enxugando ali naqueles olhos que estavam derramando lágrimas. As pessoas podiam até chorar, mas era diferente do choro, era o
o show de jubilação, o show de alegria, o show de renovação, o show de restauração, é o show de gratidão. Naquele momento ali, Jesus entrou e viu, no versículo 23 você vai ver que ele entrou na casa do chefe do dirigente ali, então ele viu o que? Os flautistas tocando as flautas. Falta para ele dançar, hein? É a música da tristeza. Você sabe que tem, irmão? A música que está ali fazendo uma celebração daquela tristeza. Tem até um hino que eu me lembro que eu fiz da arte cristã e cantei em 3 velórios. É o 422. Tem hinos que destinados a velório. Essa que a gente está cantando aquele hino ali, está fazendo uma pregação, porque muitas vezes a pessoa que não é crente, né? E o hino ali, ele, 422, diz que no céu não entra pecado. Né? No céu não entra pecado. Então, isso está falando já uma pregação que precisa nós se converter, precisa nós pedir a Deus o perdão, porque no céu só tem canto para aquelas pessoas que se arrependem dos seus pecados. Então ele diz: no céu não entra pecado, tristeza, fadiga, nem dor. Não entra, lá não tem velório, lá não tem funéral, lá só tem alegria na presença do Senhor. Mas a gente está cantando esse hino, sabe por quê, irmão? Vou já dar aqui para vocês o meu pensamento. É que a alma que aceita Cristo, ela vai para Jesus. E lá, aleluia, a gente está dizendo lá que lá não aceita o pecado. Mas quem aqui professa e deixa, alcança a misericórdia e entra lá. Está vendo? A gente está, o louvor é exatamente para você entender que aquela irmã, aquele irmão, aquela pessoa que partiu, tá? Você já está dizendo para onde vai, porque ela não tinha, porque a Bíblia diz: quem entra lá no lugar santo? O limpo de mão e puro de coração. E o que é limpo de mão e puro de coração? É arrependimento. Pessoa que se arrepende, deixa, alcança a misericórdia. Então, esse objetivo aqui de Jesus, maravilhoso, de te atendendo, é porque o Senhor Jesus, ele veio, irmão, ele, para parar ali a lei. Pare. Porque Jesus era um programador de quê? Programador da graça. Agora não é mais pela lei. Maldito é o homem que foi pendurado lá no madeiro. E só ia para o madeiro quem quebrava a lei. Quem, aleluia, ali pecava, ia para o madeiro. Aí Jesus, ele estava dizendo: fica a lei, porque a letra mata. Quando fala a letra, fala no Velho Testamento. A lei agora para, e eu quero que vocês entendam que sai da lei, entre na graça. Porque a graça é o caminho que é Jesus. Porque a fé, ela vai se gerar para você entrar na graça quando você ouve a mensagem de Jesus. Então, nós estamos vendo aqui que Jesus, ele estava bem direitinho ali, certinho, levando aqueles dois que ali era aquele homem que estava precisando de entender, aquela mulher que estava também precisando de entender que ele era exatamente as portas da misericórdia. E eles bateram lá. Então, Jesus disse o quê? Retirai daqui. Não é que a gente vai falar com um tom, botar um tom nessa palavra. Sai daqui, porque não. Ele disse: retirai vós daqui. Por quê? Porque vai acontecer milagre. E não é para nós ficar não para ver o milagre. Não. Saia, porque o milagre precisa de fé. O milagre precisa de pessoa que, aleluia, faça aquele compartilhamento. E aquele pessoal lá tinha fé, irmão? Porque quando eles disseram: tá aí a menina está morta, Jesus não. Eles fizeram: foi ir, essa menina morreu, foi
monte, vai ali, está aí, vai enterrar. E por que está dizendo agora que ela não está morta? Se nós estamos vendo, os flautistas estão tocando, o funeco está pronto para fazer a caminhada. Aleluia. Mas quando Jesus chega para as flautas, para os cânticos lá, os mortos, para tudo, porque aonde Jesus está não tem morto, tem vida, irmão. Tem vida. Aleluia. Porque aqui eu vou ler o 24 para o irmão ver que eles zombaram. Retirai-vos daqui. Esta menina não está morta. Por que eles zombaram? Porque Jesus disse que a menina não estava morta. Aí nós vemos na parte de B do versículo, mas adormecida. E todos zombavam dele. Como é que Jesus ia querer um bocado de zombador? Como é que eu vou fazer uma oração e um bocado de zombador ali? Como é que vai acontecer o cancelamento das pessoas dizendo, ela está morta, vai ser enterrada? Para você ver a ceguidão. Porque nem isso aí chamou a atenção deles. Chegou o mestre, chegou aquele que tem poder. Não, eles zombaram. Sabe por que não acontece milagre hoje, irmão? É porque na hora é cheio de zombador. Conheça esse pastor, conheça essa menina, conheça esse pai, conheça o pecado deles. Isso não vai acontecer nada. O pastor vai querer cobrar um absurdo. O pastor vai querer o nome, vai querer fazer um milagre para todo mundo vir para essa igreja, vai caber, e ele vai roubar, porque eu vejo muito na boca das pessoas, é a blasfêmia que o pastor rouba. Tá, irmão? Muitos vão perder a salvação por causa desse tal de dízimo aí, porque o dízimo tem levantado no coração das pessoas. Tem ali, eu vi desse cantando, todo pastor rouba, todo pastor é ladrão, todo, entendeu? Então, por causa de muitas dessas coisas aí, é zombaria. E a Bíblia diz que lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, sabe o que está escrito lá? Diz assim: Deus não se deixa zombar. Deus é contra a zombaria. Tem na Bíblia, tem, tudo tem na Bíblia. Mas tudo é com amor, tudo é com decência e tudo é com ordem. Quem pensar que o líder vai roubar, não deve. Você está dando seu dinheiro para lá, não, seu pensamento. Não é verdade? A gente tem que expressar assim, eu disse para ele. Eu digo, mas eu conheci um pastor na Bíblia que ele ensinou até um dos discípulos dele a rejeitar. Foi Pedro. Simão chegou lá, um certo Simão. Sabe o que ele disse para Pedro? Bota a tua mão aqui na minha cabeça e passa esse espírito que tu tem de sabedoria aí. Eu tenho muito dinheiro que tu. Sabe o que Pedro disse? Seja tu e teu dinheiro para condenação. Sabe por que eu digo assim, irmão? Porque o tempo desse faz já uns anos chegou uma pessoa aqui, um carro muito bonito, muito cheio de luxo, com dinheiro, trabalha no estado, queria me pagar para me orar, para amaldiçoar umas pessoas da família dela. Eu digo para mim que a senhora está errada. Ah, mas tinha um diácono, eu não sou diácono. Fazia isso, mas eu não faço. Passou aqui, foi dia, oração, nós temos um livro lá em casa, que ela botou o nome das pessoas. Sabe por que eu disse? Porque tem, irmão. Tem de pessoas querendo comprar poder, querendo comprar oração, querendo comprar. E eu me lembrei, sabe o que ele disse? Seja tudo teu dinheiro para a condenação. Porque o que Deus deu é de graça nós temos de dar. Ninguém confunde as coisas. Porque quem entende, tá, irmão? Que Jesus é o Senhor, ele agradece a Deus. Senhor, muito obrigado. Porque agora eu entendi que tu é o meu Deus, eu entendi que tu me veste, eu entendi que tu me causa, eu entendi que tu manda o meu pão, que tu me dá minha saúde, que tu me sustenta, que tu me guarda em todos os lugares. Então é gratidão que eu estou aqui fazendo. Não é verdade? É conhecimento. Mas ali nós sabemos que Deus não vai comer feijão, nem vai comer. Porque ele diz lá no Salmo, ele diz, se eu tiver fome, não direi da prole, porque todo animal que povoa a terra é meu. Olha aí. Aí a gente vendo aqui que há zombadores. Tem zombadores. Porque a palavra de Deus diz, não é o que eu estou dizendo, tem pessoas aqui. Mas qual era a zombação?
que ele está fazendo a informação aqui, era que Jesus não tivesse autoridade para ressuscitar aquela menina, né? Porque está dizendo que Jesus estava mentindo. Por quê? Porque Jesus disse, a menina dorme. Ele disse, não, a menina não dorme, a menina morreu, está morta. Aí, o versículo 25, assim que a multidão foi retirada, aí aqui nesse versículo dá para mim ver que no meio de multidão, irmão, meio de multidão, há muita seta. Irmão, acho que tem um monte de gente que tem seta voando assim, se a gente fosse ver as setas, você tinha que estar deitado, porque nós seta pega você. Porque seta voando é pensamento, irmão. É pensamento maligno, ó, ali, nuvem negra de pensamento maligno. Por que Jesus mandou que a multidão saísse? Por quê? Porque, irmão, as coisas com Deus é Ele e o necessitado. É Ele que ia ressuscitar. Aí então eu peguei isso aqui. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou. Por que Jesus não entrou quando estava a multidão? Jesus não quer elogio, Jesus não quer aplauso, Jesus quer coração que creia nele. Não é verdade? Para quê? Eles iam ficar só olhando. Será que ele vai ressuscitar mesmo olhando? Sabe, a menina não mexesse com os olhos, com a perna, aí eles iam ficar mandando. Porque a incredulidade, irmão, ela é um pensamento comparado, sabe por quê? As ondas. Vai curar, aí não vai curar. Entendeu? Então sobe o pensamento e baixa o todo. Então é um sistema de pensamento zombador. Então, naquele momento ele diz, aquele que pensar assim, ele é comparado às ondas do mar, que sobe e baixa. E termina em quê? Em nada. Aí eu me alegro aqui porque Jesus ele entrou depois que a multidão saiu. Aí Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Oh glória! Está vendo, irmão? Eu, você e cada um. Ó, nós fica na fila da ressurreição. Está vendo? Nós fica na fila da ressurreição. Na hora que... Porque Jesus pode pegar na mão de cada um, de todos nós, de uma vez só, né, irmão? Ele é o onisciente, ele é o onipotente e ele é aquele que exatamente está consciente, que é o onisciente. Ele está vendo e ele pode pegar na mão de cada um de nós uma hora só, um minuto só, e trazer. Então ele entrou